consegue vir no horário, né? Okay. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Lucas, pela participação. Como eu disse, é um grupo bem informal, então, né, quer dizer, se você puder começar com uma fala, depois a gente abre, e para quem não está acostumado a vir ao grupo, a gente tem feito esse esqueminha de levantar a mão aqui do Google Meet, e depois a gente vai seguindo e batendo um papo, né? Dado o caráter informal aqui do nosso grupo, também não vou fazer uma apresentação extensa, né, mas o professor Lucas Angione é um dos grandes especialistas sobre Aristóteles no Brasil, tradutor de Aristóteles, já analisou muito da teoria da predicação aristotélica, assim como questões da ciência aristotélica, teorias científicas e explicação, né? Então, é uma honra para nós ouvi-lo, professor. Obrigado pela presença. Bom, obrigado, João, né, e a Maria Elice, né, pelo convite, né, é um prazer estar aqui com vocês nessa atividade. E, bom, conforme o roteiro bem informal, né, que eu propus para o João, eu vou falar de 3 tópicos, mas eventualmente o terceiro pode até deixar de lado, porque os 2 primeiros são os mais importantes, assim, né? O terceiro é quase que um apêndice, assim, do segundo. Mas o primeiro tópico que eu tinha selecionado é a respeito da estrutura triádica da causalidade. Quer dizer, triádica quer dizer que sempre envolve 3 termos, né? 3 itens, 3 termos. Isso é um ponto importante, quer dizer, não é só pertinente à biologia do Aristóteles, né? Mas é um ponto mais amplo, mais genérico de filosofia da ciência, mas é fundamental para compreender tudo que o Aristóteles está fazendo do ponto de vista científico e tudo que ele faz em termos de teoria da ciência, e, obviamente, inclusive na biologia também, né? E esse ponto é muito simples, mas precisa ser feito porque muitas vezes na literatura as pessoas, né, os colegas, os outros pesquisadores, acho que patinam por falta de uma distinção como essa, né? Então a gente pode começar lembrando o seguinte, que quando na Física, livro 2, capítulo 3, Aristóteles apresenta as chamadas 4 causas, basicamente é o mesmo texto que ele apresenta também em Metafísica, livro 5, capítulo 2, né? O Aristóteles apresenta as 4 causas de uma maneira que pode ser um pouco desorientadora. A linguagem que ele emprega não é uma linguagem perfeitamente elucidativa, né? Porque ele fala em termos de causas, e aí ele pega um item qualquer. A estátua é o exemplo que ele escolhe, né? E aí ele fala, então, causas da estátua, podemos falar em 4 tipos de causa. Para simplificar, eu vou usar a nomenclatura tradicional, mas sempre lembrando que o Aristóteles usa uma terminologia muito rica e plural para se referir a esses 4 conceitos, né? Então, se trata de causa material, formal, eficiente e final, né? E também eu vou falar dos problemas envolvendo esses conceitos por si só, mas antes há algo que é comum aos 4 conceitos, algo que é pertinente a eles na medida em que eles são causas, que é exatamente essa estrutura triádica de 3 termos. Então, o que eu quero dizer vai ficar mais claro do seguinte modo, né? Quando Aristóteles fala causa, seja material, formal, qualquer uma. Vamos pegar a causa material, por exemplo. Quando ele fala causa material da estátua, é o bronze, ele está tratando de uma estrutura com 2 termos apenas. Ele está falando da estátua e ele está localizando o bronze como causa material da estátua. E não é errado de fazer isso, mas é incompleto, e se você não percebe que é incompleto, isso pode se tornar fatalmente complicado e pode se tornar errado mesmo, né? Porque, a rigor, para qualquer causa, qualquer uma das 4 causas que seja, nós devemos sempre levar em conta o seguinte, né? Aquilo de que a causa é causa, ou então, a gente pode usar a palavra efeito aqui, entre aspas, só por protocolo, para evitar as discussões filosóficas sobre a noção de efeito, né? Mas só para facilitar a linguagem, né? O efeito, né, que é o correlacionado a uma causa, é sempre para Aristóteles algo complexo e, fundamentalmente, deve ser expresso numa estrutura predicativa. Isso é simples. É um sujeito e uma propriedade que está presente nesse sujeito. Então, essa é sempre a forma do que a gente chama, né, usando o termo latino, é sempre a forma do explanandum. Então, aquilo que você quer explicar, ou seja, o efeito,
que você vai correlacionar com uma certa causa, sempre tem essa estrutura predicativa, né? E por que isso é importante? Porque, por várias razões, né? Mas só para dar um exemplo de como isso vai ter consequências mais adiante, quando se pergunta a respeito de qual causa é mais importante, essa pergunta foi feita várias vezes na história da filosofia, né, pelo próprio Aristóteles, né? Então, quero saber o seguinte: a causa material é melhor ou mais importante que a final, ou a formal mais importante que a eficiente, etc. e tal. O importante é delimitar exatamente causa do que, né, nós estamos falando, né? Ou seja, eu tenho que ter especificado um explanandum comum para justamente tentar decidir essa questão de qual causa é mais importante que a outra. Então, voltando ao exemplo da estátua, né? Não faz sentido, faz um certo sentido, mas é incompleto, né, inconveniente, formular a pergunta nos seguintes termos: qual causa da estátua é a mais importante? A material ou a formal ou a final, etc. e tal. Por que é incorreto e incompleto formular assim? Porque eu preciso especificar qual propriedade da estátua exatamente eu estou falando. O que exatamente eu quero explicar na estátua. Ainda que isso seja um conceito bastante abstrato, e ainda que seja um conceito que, no contexto em que a gente normalmente fala na língua, é bem óbvio, e por isso a gente não expressa, mas nem por isso a estrutura predicativa do explanandum deixa de estar lá, né? Então, só para dar um exemplo, muitas vezes a gente está interessado em causas da estátua e a gente para aí sem expressar mais nada, mas a rigor que a gente está pensando é causas pela qual a estátua ou uma estátua, né, normalmente vem a existir. Quer dizer, a gente está preocupado com condições de produção ou de vir a existir da estátua, né? E muitas vezes a gente não expressa nada, também fala simplesmente causa da estátua ou causa de alguma outra coisa como tal. E o que a gente quer saber é causa pela qual a estátua é precisamente do modo como ela é, né? Porque ela é exatamente isso que ela é, né? E a gente não expressa isso, mas é isso que está subentendido em vários contextos do nosso uso linguístico, né? Hoje mesmo, hoje em dia, a gente usa linguagem assim, e a linguagem do Aristóteles é uma linguagem também muito informal, né? Não tem nada a ver com a linguagem de filósofos do século XVII, por exemplo. Spinoza e Descartes, Leibniz, está totalmente distante desse padrão de expressão, né, do texto filosófico, né? Então, esse é o primeiro ponto. E, como eu disse, ele é bem importante, né? Então, voltando mais uma vez ao exemplo da estátua, tal como ele é introduzido no livro 2 da Física, né? Então, Aristóteles agora então vai falar de 4 tipos de causa, né? Causa material, formal, eficiente e final. E para entender exatamente do que ele está falando, a gente sempre tem que especificar então essa estrutura complexa, predicativa do explanandum, daquilo que ele quer explicar. Então, por exemplo, quando se fala que o bronze é causa da estátua, né, o que a gente tem visto, muito provavelmente, é que a estátua tem certas propriedades que ela tem e que são explicáveis, ou às vezes mais bem explicadas pela matéria de que a estátua é feita, né? A própria noção de existência da estátua, ela é explicada pela causa material, embora não de modo suficiente, ou seja, a causa material não é suficiente para explicar por que uma estátua existe, etc. e tal, mas a causa material já entra como uma causa auxiliar se a gente selecionar esse tipo de explanando na nossa pergunta, não? Mas a causa material tem um papel relevante, em muitos casos ela vai ser a causa principal, depende exatamente do que a gente está querendo explicar a respeito da estátua, né? E, por exemplo, se eu quero explicar certas propriedades bem triviais da estátua, como o fato de que ela fica em pé, por exemplo, né? Imagina uma estátua que não ficasse em pé, qualquer ventinho que passa, né, ela cai, coisas assim, ou uma estátua que ficasse flutuando no ar, ou como qualquer outra coisa fictícia desse tipo, né? Todas essas propriedades que a estátua tem, elas poderiam ser
atribuídas, poderiam ser relacionadas à matéria de que a estátua é feita, né? Então, se a gente está focando exatamente apenas essa propriedade, a estátua fica fixa no chão, ela não flutua, ela fica solidamente fixa e não cai com qualquer vento, com qualquer movimento ao redor. Se a gente está fixando exatamente nessa propriedade da estátua, causa material é a causa, uma das causas pertinentes, ou talvez a mais pertinente para explicar isso. E o material de que a estátua é feita, isso explica também uma série de coisas que a gente poderia dizer são propriedades que vão contra a estátua ela própria. A gente pode dizer, um pouco metafórica essa linguagem, mas suponha que a estátua é feita de bronze ou algum outro metal, né, suscetível à oxidação, ou uma estátua de ferro vai enferrujar e assim por diante, né? Ou uma estátua de mármore, ela vai... eu não entendo muito bem disso, mas eu suponho que se você não faz a manutenção correta do bronze, vai ficar com um monte de bolores, sujeira, fuligem ali em cima, etc e tal, e coisas desse tipo, né? O nariz vai quebrar, como várias estátuas que a gente tem por aí, as extremidades todas, né? Dedos e nariz quebram, e assim por diante. Agora, obviamente, esses aspectos que são explicados pela causa material não são os únicos aspectos da estátua, né? Tem outras coisas que a gente quer explicar a respeito da estátua. Por exemplo, se eu fizer a seguinte pergunta, mas como que estátuas vêm a existir, né? Isso é uma pergunta trivial, mas simplesmente para deixar claro o contraste. Estátuas não vêm a existir por natureza, ou seja, não é a natureza, a causalidade por detrás da existência das estátuas. O que faz as estátuas existir é, claro, um fator cultural bastante complexo, etc. Então, mas para simplificar, vamos focalizar num aspecto final de todo esse processo, que é a existência de um escultor com uma capacidade técnica apropriada, que pega lá os instrumentos apropriados, o material apropriado, por exemplo, mármore ou bronze, madeira, seja lá o que for, e imprime naquele material uma determinada forma, né? Então a gente pode dizer isso, que a causa pela qual a estátua vem a existir é exatamente uma ação técnica altamente especializada de alguém que a gente chama escultor, né? E a gente pode também fazer a seguinte pergunta, mas para que existem estátuas, não? Por que elas estão lá? O porquê nesse sentido de, né, com qual finalidade? E a gente pode, sei lá, dar várias respostas, do tipo, estátuas muitas vezes na história da humanidade tiveram funções mais ligadas a ritos religiosos, cultos religiosos, etc. e tal, mas em um momento da história também elas foram muito ligadas a homenagens cívicas, a monumentos públicos, ainda hoje, ainda existe isso um pouco, tal, e em determinado momento, sei lá, provavelmente algum momento ali na história da Grécia, e depois no Renascimento, elas passam a ser vamos dizer assim, uma parte fundamental da expressão artística. A escultura passa a ser uma arte independente de rito religioso, de, vamos dizer assim, celebração cívica, seja lá o que for, mas nós temos esses três aspectos, né, ligados vamos dizer assim, a função que a estátua cumpre, ou esse para que ela vem a existir, né? Ou seja, expressão artística, claro, isso é muito complexo, isso pode ser discutido ainda de vários modos, mas só para dar uma ideia razoavelmente clara do que isso se tem em vista, né, com esse tipo de causa, a expressão artística, ou então homenagem cívica, o culto religioso e assim por diante, né? E, finalmente, a gente pode ainda perguntar, a respeito da estátua, a pergunta que é a mais, vamos dizer assim, a mais marcante do ponto de vista da filosofia grega, e que muitos acham a mais esquisita, né? Talvez certa literatura do século XX, XVII, né? 17 e 18, eles acham essa pergunta esquisita, mas por que a estátua é como ela é, né? Ou seja, por que exatamente a estátua tem essas propriedades que ela tem, né?
porque ela é desse modo, em geral, se eu estou falando de status em geral, mas se eu focalizo uma estátua específica, né, porque essa estátua específica é como ela é. Bom, então, em toda essa explanação, eu já, na verdade, já falei dos conceitos das 4 causas, né? A primeira causa é a material, aquela na qual a gente explica certas propriedades, como o vir a existir da estátua, e outras propriedades que eu tinha falado vão um pouco contra a estátua, ela é a mesma. O que eu quero dizer é que a causa material e a última causa, que é a formal, podem ser opostas, né, nesse ponto de vista, né? Nós temos também uma causa que explica notadamente por que estátuas em geral vêm a existir, como é que elas vêm a existir, né, por oposição a processos espontâneos, processos naturais. Nós temos uma causa que explica o para quê, por qual finalidade a estátua existe, qual função que ela cumpre, e finalmente essa causa, que é a última que eu expliquei, é a causa formal, quer dizer, por que a estátua é exatamente como ela é. Mas só para terminar essa rodada, aí vocês fazem perguntas, né? Eu gostaria de ressaltar, né, que em todas essas 4 causas, já para compreender exatamente o que elas são, nós precisamos sempre ter em mente a estrutura que eu gosto de chamar assim, a estrutura triádica da causalidade. Quer dizer, eu tenho a causa como um terceiro item, que é exatamente causa de um fenômeno complexo que a gente quer explicar, o explanando, que é complexo porque tem uma estrutura predicativa. Eu não quero dizer com isso que o Aristóteles é ingênuo e bobo, né, achando que o explanandum tem só uma estrutura bipartida simples, sujeito e propriedade. Não é isso, né? É que Aristóteles julga que essa estrutura bipartida, de localizar um sujeito exato, no qual tem uma propriedade exata, que eu quero explicar, esse é o ponto de partida fundamental para compreender o fenômeno causal. Várias propriedades que eu quero explicar, no entanto, podem ser propriedades bem complexas, que eu vou ter que decompor em outras propriedades, e às vezes até mesmo em outros eventos relacionados a propriedades presentes no objeto, e assim por diante. Do mesmo modo, o sujeito no qual uma propriedade está presente pode ser um sujeito extremamente complexo, né? Só para dar um exemplo trivial, eu só aplica esse material, quer dizer, esse vocabulário causal, também na filosofia prática, na ética e na política, ele fala disso, né? E na política, por exemplo, né, nós podemos imaginar que ele pode selecionar como fenômeno a ser explicado algo como, sei lá, o fato de Esparta ter sido uma democracia mais estável do que Atenas, ou algo assim, né? Então, Esparta, sujeito, democracia mais estável que Atenas, predicado. Tanto o sujeito como o predicado são coisas altamente complexas, né? Esparta, sobretudo Esparta pensada como é que chama, num lapso de tempo considerável, né? É um objeto absolutamente complexo, constituído de vários espartanos, de várias, vamos dizer, fatias sucessivas no tempo, assim como o predicado, né? Mais estável do que Atenas, né? Como organização cívica, organização de cidade, né? Também é um predicado altamente complexo. Mas mesmo assim, eu acho que o Aristóteles estava perfeitamente consciente disso, né? Mesmo assim, esse passo de localizar um explanando com estrutura predicativa é fundamental para entender o conceito de causalidade em Aristóteles, né? Porque senão a coisa fica confusa e nós temos na literatura alguns exemplos assim vou dizer, de atolamento, né? Fico imaginando um carro atolado no barro com a roda girando em falso, assim, né? Mais ou menos isso, com esses conceitos, né? Eu vou citar, tá gravando, não tem problema, né? As pessoas sabem que a gente tem críticas a elas, tal. Eu também não sou o único que faço essa crítica, mas o David Bostock, que tem um livro que reúne vários artigos, já esqueci o nome do livro, está ali, mas é Space, Time and alguma coisa em Aristóteles. O David Bostock
tem uma concepção das quatro causas que é bem esquisita, né? Justamente porque ele faz uma acusação a Aristóteles que revela que ele não compreendeu esse ponto fundamental que eu estou ressaltando aqui, ou seja, que todas as quatro causas em comum têm essa estrutura triádica, porque elas estão correlacionadas com um explanandum que é predicativo, né? Então, basicamente, o que o Bostock diz é que o Aristóteles confundiu, quando ele fez a lista das quatro causas, o Aristóteles se confundiu totalmente e listou coisas que são, o Bostock emprega esse vocabulário, causas genuínas, né, a causa eficiente, né, a causa genuína para esse pessoal, né, e outras coisas que não são causas, né, diz o Bostock, mas são constituintes internos de um objeto, a forma e a matéria, por exemplo. Né? Então, enfim, eu não sou o único a notar que o Bostock deu uma patinada aí, né, e o Bostock não foi o único que patinou nisso, né, há um autor que tem escrito bastante recentemente sobre causalidade aristóteles, o tópico principal dele é esse, é o Nathanael Stein, e ele também observa isso não em todos os artigos, mas os dois artigos básicos que ele escreveu sobre o assunto e que tem maior conexão com essa tentativa de caracterizar em geral o que é o conceito de causalidade para Aristóteles. Ele também nota que o Bostock é insatisfatório nesse particular, né? E o Bostock não está sozinho, né? Um monte de gente, uma tradição grande, faz uma certa confusão justamente por não entender que, ok, as quatro causas têm diferenças entre elas, mas elas têm algo em comum, e esse algo em comum justifica que elas sejam as quatro tratadas como causas, e esse algo em comum é simplesmente ser um fator explanatório que explica certas coisas a respeito de um explanandum complexo que nós representamos em estrutura predicativa. Né? Então, nós temos a estátua e falamos que existem quatro causas da estátua, mas, na verdade, nós estamos dizendo que a causa material é a causa da estátua, e aí vem um terceiro termo, existir ou ser suscetível à oxidação ou ficar em pé e não cair facilmente com qualquer vento. A causa eficiente da estátua é um escultor com habilidade, etc, etc e tal, mas o que ele faz é trazer a estátua à existência, ou seja, a causa pela qual a estátua existe, né? E a causa final, vamos supor, que seja a expressão artística, ou isso é muito vago, né? Eu prefiro dar o exemplo de uma estátua que foi encomendada como homenagem a alguém, né? Como essas que queimam hoje em dia, ou derrubam, né? Enfim, a homenagem cívica, né, a um determinado fulano é a causa pela qual aquela estátua existe também, ou é feita e colocada na praça pública, por exemplo, né? E temos, finalmente, a causa formal, que é a mais complexa, justamente porque o explanandum é esquisito, porque ele é complexo, mas ele parece ser repetitivo, né? E alguns diriam, eu não diria isso de jeito nenhum, mas alguns diriam, tautológico, né? Porque parece que a causa formal quer explicar por que a estátua é exatamente a estátua que ela é. E alguém pode dizer, uai, mas o que é isso? Você quer explicar por que a estátua é estátua? Não, é isso mesmo, a gente quer explicar por que a estátua tem exatamente aquelas características fundamentais que a caracterizam enquanto estátua. Quais são essas características? Varia de caso para caso, né? Se eu tirar o exemplo da estátua e der outro exemplo, a coisa fica mais complexa ou mais simplificada, mas é exatamente isso que a causa formal está tentando fazer. Ela está tentando exatamente caracterizar quais características de uma estátua são as mais fundamentais, ao ponto de serem responsáveis por fazer a estátua ser exatamente o que ela é, ou seja, uma estátua. Né? Então, sem aquelas características, a estátua deixaria de ser uma estátua e contaria como um outro objeto. Né? Mas isso, então, é uma primeira coisa. Acho que a gente pode abrir agora para uma rodada, né, de perguntas, e depois a gente retoma com alguns detalhes sobre a inter-relação dessas quatro causas entre si. Okay. Perfeito, obrigado, Lucas.
Então, como eu disse, a gente pode ir fazendo esse sistema de levantar as mãos. Eu esqueci de mencionar que a gente circulou, né, Lucas, o seu artigo sobre as 4 causas e também as notas das partes animais. Alguns devem ter lido, outros não, né, assumindo o nosso ritmo acadêmico de meio de semestre. Então, acho que a gente pode também trazer sobre isso. Quem fizer questões relacionadas ao artigo, talvez só recapitular para a gente tentar integrar quem não conseguiu ler, né? Mas então podemos abrir. Não sei quem gostaria de começar. De modo, você disse que você voltaria mais depois, talvez, sobre a relação entre as causas, né, Lucas? Talvez melhor deixar isso para daqui a pouco. Eu queria, então, fazer uma pergunta sobre isso. Você falou que eu achei curioso, né, que a formal é a mais complexa, né, assim, num certo sentido de entender por que é o que é, né? E começando a estudar a biologia do Aristóteles, a gente se deparou um pouquinho com isso, com o próprio termo eidos, né, que renderia aqui muita conversa, mas me parece que foi também associado à própria noção de espécie biológica, né, pelo Aristóteles, se eu não me engano, pelo menos em alguns textos, né? Sim. Não sei se você poderia comentar isso, né, quer dizer, o uso do termo eidos, tanto para a forma quanto para a noção de espécie, que acho que casa com o que você está dizendo, né, de caracterização de um ser enquanto tendo certas propriedades, né, propriedades de um certo aspecto, como você dizia, né? Sim. Não, de fato, o Aristóteles usa eidos, né, a palavra eidos, né, desses dois modos, né? Mas justamente uma coisa que eu queria assinalar é que o Aristóteles usa os termos de uma maneira que parece para nós bem bagunçada, mas não, eu acho que cada vez mais não é. Não é bagunçada no seguinte sentido. O que o Aristóteles está fazendo é escrever os textos filosóficos numa linguagem que é a linguagem dele, o grego disponível da época, e que não estava ainda formalizado, normatizado, não sofria pressões de vocabulário técnico e, enfim, tinha uns caras chatos e penteiros na antiguidade, pedantes como o Pródigo, que eu acho um picareta, mas né, o Sócrates muitas vezes é picareta, seguindo o Pródigo. Havia-se uma certa exigência de terminologia técnica e tal, mas, na verdade, quando a gente lê o Diálogo do Platão é assim também. Quando a gente lê o texto do Aristóteles, obviamente tem uma certa preocupação em introduzir vocabulário técnico, tem uma preocupação em começar a definir certos termos que vão ser usados em contexto filosófico, científico, defini-los de modo preciso, mas com algumas raras exceções, esses termos não são termos inventados, são termos disponíveis na linguagem corriqueira. E isso ocorre o seguinte, como Aristóteles está escrevendo na linguagem comum, e não assim numa linguagem que é, vamos dizer assim, no bom sentido da expressão, uma linguagem, não no sentido técnico da lógica, né, mas uma linguagem artificial, como o Spinoza faz. Né? Spinoza põe ali a linguagem dele, com as definições no início, e bola para frente. Né? Então, como Aristóteles está escrevendo numa língua natural, muitas vezes acontece que a palavra que ele usa em vários contextos, de um modo mais técnico, conforme uma definição que ele deu, é usada de um modo mais solto, de um modo mais bastante trivial, que está dado na língua comum. Né? E muitas vezes os intérpretes também patinam bastante nisso, né? Muitas vezes se perde de vista a conexão que os usos comuns que as palavras têm na língua e o uso filosófico tem, né? Como se dissesse assim, eidos aqui quer dizer a forma, assim, o meu visual, né? A minha cara, o meu rosto, tal. Isso é eidos em grego também. E eidos às vezes é usado desse modo, mesmo no Platão, né? A forma física do Carmides, por exemplo, é identificada com essa palavra. E aí as pessoas, leitores, dizem assim, aqui a palavra está sendo usada de um modo corriqueiro, mas ali não, ali é eidos o conceito filosófico, né? Mas não se deve perder de vista que tem uma conexão entre essas duas coisas, né? E sobretudo essa conexão, ela explica por que o uso desses termos no Aristóteles é assim bastante complicado, né? Mas de fato ele usa a palavra eidos tanto para a forma como para a espécie, né? E agora a coisa mais complexa porque se a gente pensar em algo como mais ou menos espécie para nós, né? Porque a
classificação do Aristóteles é bem diferente das que se sucederam depois na história da biologia. Não sou especialista nisso, mas é mais ou menos trivial, né? Quase todo mundo que leu uma literatura inicial sobre isso já sabe disso, né? E se a gente fixar no conceito que hoje em dia a gente considera como o de espécie, a gente vai ver que Aristóteles muitas vezes usa genus, que a gente supostamente traduz por gênero, para falar da espécie. E muitas vezes ele usa a palavra eidos, que seria espécie, para falar de coisas que a gente localizaria muito acima da espécie. Por exemplo, sei lá, famílias, classes biológicas, né, ou quadrúpedes, às vezes, né? E tem aquilo que ele chama de gêneros mais altos da classificação biológica dele, que é basicamente, né, como é que chama isso? Os peixes e os pássaros, né, os quadrúpedes, os ovíparos e vivíparos. Então, é confusa a classificação dele ao ponto de vista da nossa nomenclatura hoje em dia, né? Mas o ponto fundamental é que ele usa essas duas palavras, genus e eidos, de uma maneira bem que parece para nós confusa, né? Mas não, tá dentro da língua, está dentro do padrão do que a língua da época podia fazer com essas duas palavras que existem na língua ordinária, né? E agora o conceito de forma é mais complicado, porque na verdade a gente deveria falar no plural, né? Conceitos de forma, que não é assim tão simples falar em forma no Aristóteles, mas vamos focar simplesmente na ideia de forma, que é a mais importante, que é a mais proeminente, né? Ela é exatamente um conjunto de características que tornam o objeto aquilo que ele é. E aí a gente pode dizer, esse conjunto de características que tornam o objeto aquilo que ele é, são aquelas características que, por exemplo dizer, situam o objeto na espécie a qual ele pertence. Então, acho que é correto dizer isso, né? Relacionando esses dois conceitos de forma e espécie, né? Só lembrando que o uso que Aristóteles faz dessas palavras é bem mais, vamos dizer assim, tem uma palavra que eu gosto de usar para isso, assim, é bem mais, vamos dizer, licencioso, né? A gente olha para aquilo e, poxa, o Aristóteles está brincando aqui com isso, né? Alguém levantou a mão, né? Arelice? Era só para pegar essa ideia que se fala, retomar, desenvolver um pouco essa coisa da classificação dele, né? Do eidos e do genus, e a diferença para as taxonomias modernas. Pelo menos eu entendo assim, que ele realmente faz do gênero e da espécie como dois grupos que são mutuamente, que eles são relativos um ao outro, né? E não tem a condição hierárquica das taxonomias atuais, então, modernas, né? Então, aqui a gente pega e tem o filo, tem a classe, tem a ordem. Para Aristóteles, claro que isso não está colocado, mas ele usa eidos, né, e genus, ora para chamar a espécie e o gênero, ora para chamar o gênero maior, que seria o grupo ave, né? Então, só com os dois agrupamentos, ele digamos assim, ele dá conta de falar tanto de grupos de organismos da mesma espécie, né, quanto de grupos que aí ele vai justamente reunir por conta de critérios diferentes, né, e às vezes se sobrepõem. Sim. Então, aí a contradição não existe justamente porque ele não está fazendo uma taxonomia hierárquica. Sim, perfeitamente de acordo, sim. É isso mesmo, ele usa os dois termos, né, o genus e eidos, né, de uma maneira bastante flexível, né, e justamente para capturar alguma correlação em qualquer nível ali daquilo que para nós hoje seria uma árvore classificatória, né. E eu só acrescentaria que há ainda casos em que ele usa genus ou, então, eidos, um dos dois, sem fazer nenhum tipo de correlação, simplesmente como uma palavra
bem vaga, assim, para simplesmente falar de grupo ou agrupamento de coisas, né? Assim, porque aí a gente poderia dizer, tá, no mais das vezes, o genus é sempre uma classe maior que vai ser subdividida em eidos. Isso está correto. Mas às vezes ele fala assim em genus, simplesmente pensando, ali tem um grupo de objetos, e nem está pensando em subdividi-lo em espécies, simplesmente fala de um certo agrupamento. E aí usa qualquer uma dessas palavras serve, porque o vocabulário dele permite que ele faça isso, né? E, claro, a gente hoje em dia acha ruim, né? Porque a gente cresceu com a ideia de nomenclatura técnica, né? Tanto na filosofia como na ciência, e na verdade no dia a dia, né? No saber filosófico e filosófico não sei, mas saber científico já está entranhado no nosso dia a dia, né? A gente tem um uso bem mais preciso dos termos e às vezes quando vai ler o Aristóteles fica perdido, até mesmo irritado, né? Então, agora que você mencionou isso, eu fiquei lembrando, não vou conseguir achar, mas não tem um lugar aqui das partes dos animais que ele chega a mencionar a importância de algum léxico, de definir algum léxico? Eu não lembro quais eram os termos, eu já vi isso há muito tempo. Mas alguma coisa ele aponta, assim, que vamos chamar Sim. dessa forma, né? Sim, sim, isso, ele faz bastante isso, ele faz praticamente na obra inteira essa tentativa de usar um termo de uma determinada forma específica, né? Mas o que, o que ele faz é o seguinte, ele dá critérios para o uso de um termo, que são, vamos dizer assim, os critérios mais refinados, que vão corresponder a um uso mais técnico do termo. E ele muitas vezes usa esse termo de acordo com a nomenclatura técnica, mas ele facilmente, em um outro contexto, perde de vista que aquele termo é usado tecnicamente e o termo está usado simplesmente de acordo com a acepção que tem na língua comum, na língua mais ordinária. Isso é bastante comum, né? E mesmo quando não é um termo comum da língua ordinária, mas é um termo mais ou menos inventado ou introduzido pelos filósofos, tal, né? Ele tem as definições dele, ele define assim, mas é difícil rastrear os usos que ele faz, porque muitas vezes ele faz usos dos termos de acordo com acepções comuns entre ele e os rivais, né? E acontece isso com o termo ousia, por exemplo, né? Substância ou essência, e assim por diante. É mais ou menos como hoje em dia, né, se você pensar, se a gente for tentar debater sobre democracia, ou escrever um livro sobre democracia, assim, do ponto de vista plural, né? A gente vai, uma hora, definir assim, democracia para mim é isso, tá? E você põe lá os critérios, etc e tal. Mas tem um outro fulano que acha que democracia é outra coisa. E aí, se você vai discutir a tese do rival com a qual você discorda, você acaba usando em várias ocorrências a palavra democracia de acordo com o modo como ele ou ela usa, né? E se o seu texto não passa assim, por um pente fino, muito cuidadoso, fica uma espécie de uso bastante licencioso do termo, que na verdade é um termo usado em certa acepção técnica, né? E isso ocorre, eu dei esse exemplo com democracia, que é um termo altamente técnico, né, e tem posições rivais sobre isso, né? E democracia é um termo inventado, né, para nós, assim, vem importado do grego, não é um termo muito assim natural da língua, né? Mas imagina que com outras palavras que a gente decide que vamos usá-la tecnicamente agora, como, sei lá, essas palavras que são usadas de modo técnico, por exemplo, família, ou você falou agora em filo, né? E filo já é bem mais abstrato, né? Mas várias palavras desse tipo que tem corriqueiramente na língua, né? Então, acho que a gente tem que imaginar o Aristóteles mais ou menos nessa situação, assim. Não havia grande pressão das terminologias constituídas, né? E não havia uma normatização da língua, né? Por incorporação de saber científico e filosófico na própria língua. A gente nem percebe isso, mas a gente vive assim hoje em dia, né? E ele vai usando essas palavras e realmente percorrer e navegar pelos textos dele é mais complicado por essas razões, assim. Parece que ele está fazendo uma bagunça, parece que é uma zona, parece que ele está se contradizendo, mas eu creio que não, né?
passar a palavra para a Kátia. Não estou ouvindo ainda. Eu também não. Kátia, não te ouvimos. Vamos ver se ela consegue. Bom, senão, não sei se a outra pessoa quer ir falando enquanto ela tenta conectar. Se ninguém... Eu tinha... Diga, Maria. Se ninguém ia falar, eu ia propor você tratar de um trechinho do texto, que você dá um exemplo de ser vivo ali nas 4 explicações. Olha, acho que a Kátia entrou. Ouvimos, agora sim, Kátia. Kátia, não estamos mais ouvindo se estiver falando. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Sim. Tá, deixa eu ver se eu consigo expressar o que eu gostaria de ter falado antes. Bom, fazer uma transposição das 4 causas de Aristóteles para o dia de hoje é um tanto complicado, porque a gente tem uma noção de ciência que Aristóteles não tinha naquele momento histórico. E aí eu fico pensando, como que é se debruçar e estudar as 4 causas sem ser atravessado pelo que você tem de conhecimento hoje a ponto de subverter a sua visão sobre o assunto? Sim, tá bom. Bom, olha, o problema é que eu não conheço muito de ciência contemporânea, né? Para dar uma resposta bem informada sobre isso, né? Mas eu creio, bem sinceramente, que conversando com outros colegas da área de filosofia da ciência, história da ciência, que trabalham mais com ciência contemporânea ou mesmo com história da ciência moderna, né? Eu creio que houve ali no século XVII e também no começo do século XX, assim, os momentos anti-aristotélicos bem contundentes, dizendo que, bom, olha, a ciência moderna se faz de modo que tudo isso que Aristóteles disse é inútil, etc. e tal. E eu nem diria que esses caras que falaram isso no século XVII e início do século XX estão totalmente errados, porque eu acho que o alvo deles era a maneira como Aristóteles era apresentado a eles, né, em um determinado momento, de acordo com certas características, né? E eu creio que, a rigor, se a gente compreende melhor o que Aristóteles quer capturar com essas 4 causas, né, essa ideia de que é totalmente inútil, incompatível com o que se faz contemporaneamente, ela se torna um pouco mais nuançada, né? E aí eu não saberia dizer com os detalhes, né? Mas há uma retomada do conceito de causalidade final na biologia contemporânea, né? Eu parei num autor que eu li, que é um autor dos anos 70, acho que é Larry Wright, que eu li algumas coisas dele, mas é um cara que já escreveu há 50 anos atrás, quando eu estava começando a rastrear essa bibliografia. E, se eu não me engano, Goethe e o Phil Lennox retomam um pouco essa ideia também, né? E, bom, e quanto a outros aspectos assim da ciência contemporânea e compatibilidade com as 4 causas, também não saberia dizer, porque me falta esse conhecimento de ciência contemporânea, né? Que eu sei pouco como é que se faz, né? Eu já ouvi dizer também que elas faz assim, ó, um cara monta um modelo, aí ele coloca um monte de gente de iniciação científica, né, para testar o modelo, e muitas vezes as pessoas não fazem a menor ideia do que está fazendo, e aí a validação de hipótese se faz de um modo estatístico, quem faz são os donos do projeto lá em cima, da pirâmide, né? Você tem aqui um monte de gente
fazendo testes de laboratório, nem sabem direito o que eles estão fazendo, mas essa foi uma descrição que já me fizeram. A pessoa que veio da área, né, de química, inclusive, mas eu não sei se é assim ou não, mas o fato é que, bom, com relação à filosofia contemporânea, deixa eu deslocar um pouco o foco da ciência para a filosofia, né? Filosofia contemporânea, de tradição analítica e anglófona, né? Ela, nos últimos, vamos dizer, 25 anos, ela sofreu uma virada muito grande e ela passou a ter uma retomada da metafísica e, sobretudo, da metafísica em termos essencialistas aristotélicos, né? Então, conceitos que se julgavam que não serve para nada, vamos jogar no lixo, como conceitos de essência e forma, voltaram, né? A própria noção de dilemorfismo, né, o matéria e forma, voltou nessa discussão que é filosófica, mas justamente é uma discussão filosófica que pretende haver uma continuidade entre as ciências e a filosofia. Quer dizer, o pessoal que, nesse particular, eles são tributários da ideia do Quine, assim, de que a filosofia não pode se apartar da ciência, ela tem que fazer o que ela está fazendo e tentar propor teses que explicam o mundo de acordo com o que a ciência está fazendo e até mesmo em consonância com métodos que os cientistas adotam. Não pode ter esse divórcio tão grande assim. E, particularmente, um autor que eu conheço melhor, que é o Thomas Taco, que o nome é esquisito, é finlandês, né? Ele sabe física, né? E ele tem um artigo que eu ainda não li, mas ele está aplicando a metafísica aristotélica ao como é que chama aquele negócio mesmo? O bóson de Higgs, né? É assim que pronuncia, né? Enfim, eu não li esse artigo, mas eu sei que ele está fazendo isso. Olha, isso aqui, essa história do bóson de Higgs está, na verdade, né, como te diz assim, mostrando, né, a vingança do hilemorfismo aristotélico. E se você fala em hilemorfismo, você pelo menos mobilizou 2 das 4 causas, né, forma e matéria. E tem ainda eficiente afinal para ver como isso se dá, né? Mas isso em linhas gerais, assim, que eu diria. Mas, de fato, para dar uma resposta articulada mesmo, acho que a gente tem que saber de ciência contemporânea também, né? E eu não sei, sou ignorante em ciência contemporânea. Passar aqui para o Marcelo. Olá, vocês me ouvem? Sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Lucas. Obrigado pela palestra inicial e pelo texto. Me chamou a atenção, lendo o seu artigo, uma passagem que está na página 4, sobre a propriedade acidental. Né? No começo da página 4, você define quais poderiam ser as propriedades explicadas pelas causas. E quando há aqui a definição de propriedade acidental, você diz que é uma propriedade a qual não poderá jamais ser objeto de explicação científica, embora possa ser historicamente explicada por um relato particular. Então, me parece que é um contraste entre explicação científica e explicação histórica, né? Se as 2 coisas fossem diferentes. Então, eu queria ouvir mais sobre isso, sobre esse aparente contraste. E quero dizer por que isso me interessou especialmente, porque se a explicação histórica é como está definida na nota de rodapé, na nota 7, as propriedades que a biologia procura explicar, elas seriam propriedades historicamente explicáveis, mas não cientificamente explicáveis. Porque, no fim das contas, a biologia é uma grande contingência histórica. Os organismos são frutos de uma história contingente. Alguns diriam isso. Sim. E, portanto, haveria, então, onde os predicados biológicos se encontrariam nessa história. Então, eu queria ouvir mais sobre isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Ela é importante, mas tem 2 coisas aí, que é o concomitante e depois o contraste com a história, né? Eu vou falar do
aliás, do segundo, até você focalizou bem mais esse contraste com a história na sua pergunta, né? Então, eu diria o seguinte, esse textinho que eu passei para vocês leiam, é um texto, na verdade, bem simples, né, que é resultado de uma palestra num colóquio, e depois o organizador da palestra insistiu bastante, não, mas vamos fazer um especial com as apresentações daquela palestra. Tá, então vamos lá, vamos publicar. Mas é um textinho curto, introdutório, né? E acho que o que eu quis caracterizar aí nessa passagem, basicamente, é a ideia de que, bom, por Aristóteles, o que ele entende como cientificamente cognoscível, aquilo que a gente vai transformar em saber científico, são sempre proposições universais, né? E, de preferência, proposições com a quantificação universal, total mesmo, em todos os x tem propriedade tal. Ele admite que há exceções e, em muitos casos, você pode usar um operador que, para ele, o operador que ele chama de no mais das vezes, né? Que hoje em dia a gente usaria um conceito estatístico, provavelmente diria 90% ou um certo percentual significativo desse grupo tem propriedade tal, né? Ele também admite isso, né? Mas a ideia é a seguinte: a gente tem que ter uma regularidade desse tipo entre um número significativo de objetos do mesmo grupo e certas correlações de propriedade. Não estou dizendo que isso basta para fazer ciência, né? Mas esse é um ponto de partida, um pressuposto básico, né? O Aristóteles não julga que, vamos dizer assim, a ocorrência de fatos singulares enquanto tais seja exatamente aquilo que eu quero explicar cientificamente, né? Embora ele tenha a ideia de que um fato singular enquanto tal, na medida em que ele cai sobre a gente já um pouco adaptando ao vocabulário do século XX, né, cai sobre uma lei universal, vamos dizer assim, ele é também explicado, né, por aquela lei universal, ou a gente simplesmente representar como, em vez de lei universal, né, um enunciado geral dizendo que todos os indivíduos dessa espécie têm, ou no mais das vezes têm tal e tal propriedade. Suponha que você encontra um indivíduo dessa espécie, então esse indivíduo dessa espécie tem essa propriedade e vai ter uma explicação para isso, que é aquela explicação regular, né? Mas justamente um ponto que você ressaltou é importante, isso depende de uma visão de mundo que o Aristóteles tem também, que a gente não tem mais, né? O Aristóteles tem uma visão de mundo que é a de que o mundo é fechado, né? Ou seja, finito, tudo é geocêntrico, né? Suponho que vocês têm mais ou menos a história na cabeça, assim, e é aquilo ali, né? Uma grande bola, uma grande esfera cósmica, né? Nós estamos ali no meio, etc. e tal, e o universo é infinito, né? Não foi criado, não tem começo e nem tem fim, mas o Aristóteles tem umas teses meio esquisitas que não fica muito claro no texto dele, mas que muitos acreditam que ele defendeu defendeu mesmo, né? Que é a tese de que o universo é infinito, mas vamos dizer assim, o que nós temos, o que a gente diria hoje, né, a nossa biosfera, né, é periodicamente destruída, né, e se refaz depois, né? Então é um negócio meio esquisito. Vem um cataclisma, destrói tudo, depois aparece tudo de novo e assim por diante. Enfim, ele não tem essa noção de uma linha do tempo e as coisas mudando ao longo dessa linha do tempo, né? É uma questão controversa pensar se para Aristóteles as espécies animais, as espécies de seres vivos são eternas ou não. Isso não é muito claro. Ele sabia de espécies que se extinguiram, ele, embora não fale disso assim, com todas as letras, etc. E tal, mas claramente, apesar de ele ter uma noção de que algumas espécies se extinguiram, obviamente ele não tem a noção assim, de uma linha do tempo como a gente tem hoje. E é claro que isso influencia, né? Qual que é o valor de você descrever os fatos
do mundo para tentar fazer ciência, né, começando por fatos singulares tomados na sua especificidade singular e depois tentar capturar os fatos gerais, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer, assim, quer dizer, eu acho que assim, quando eu falei desse contraste com a história, né, basicamente a ideia era simplesmente ressaltar isso, assim, né. No entanto, como eu falei exatamente de história, né, há uma dificuldade em caracterizar o estatuto epistemológico da história e tem pessoas fazendo uma pesquisa sobre isso, né, e, enfim, há uma certa controvérsia com relação a isso, e, mas vou dizer o seguinte, assim, em linhas gerais, né, mesmo na história, se a gente pensar essa estrutura triádica da causalidade, eu poderia ter vamos dizer assim, um estatuto científico, né, para a história. Como isso se dá? Se a gente pensar exatamente nessa estrutura de 3 termos, a gente tem o seguinte: eu tenho um fato singular como sujeito do qual eu quero falar. Então, aquela guerra ali, aquela batalha de Salamina, ou coisas assim. Eu tenho algo que eu quero explicar a respeito dessa batalha, vamos supor assim, né? Não se trata de descrever quem morreu, por que morreu, com qual golpe de espada, coisas assim, bem... Se trata tem que ser um fato mais geral que eu quero atribuir àquela batalha. Se for assim, eu consigo ter uma certa cientificidade da história, porque aí eu posso explicar um fato que ocorre, desculpa, um fato não, posso explicar uma propriedade geral que é pertinente também àquela batalha singular, e eu posso explicar esse fato geral por um terceiro termo, que é uma causa, que vai vamos dizer assim, ser o fator responsável por aquela propriedade estar presente naquela batalha, né? É mais ou menos essa estrutura teórica assim, que permite resgatar uma cientificidade da história como disciplina mesmo, né? Mas isso tudo tem, na verdade, uma pessoa pesquisando, e Tomás de Aquino ainda, né? Ele já tem uma correspondência com ele, já me escreveu algumas vezes, e perguntando o que eu achava de tudo, né? Eu tive um diálogo com ele, mas em Tomás é isso que eu te falei, está bem claro para Tomás de Aquino, né? E eu acho que ele consegue rastrear esse tipo de coisa no Aristóteles também. Porque, quando o Aristóteles reclama que uma coisa não é científica, esse ponto que eu gostaria de ressaltar. Pensa novamente na estrutura de 3 termos. Suponha que você tem uma tentativa de explicação. Quero explicar por que esse sujeito tem essa propriedade e eu apresento como causa desse fato essa daqui. Essa é a causa. Para Aristóteles, o pior de tudo, vamos dizer assim, numa tentativa de fazer ciência, é a falha explanatória enquanto tal. Isso que você apresentou como causa não tá explicando nada, né? Não é o fato de que o sujeito a respeito do qual você está falando é singular, embora ele tenha preocupação com isso também. É claro, por isso que ele diz que a história é inferior à poesia, na poética, e tem esse problema com o estatuto epistemológico da história, né? Mas o principal fator para ele decidir se um determinado tratamento do assunto é científico ou não é a pertinência explanatória. Você explicou bem, é ciência, né? E se for de fatos universais, é ciência mesmo. Se explicou mal, mesmo se você usou fatos universais e proposições universais, pode não ser ciência, né? Não sei se isso responde a sua pergunta, Marcelo e Ian. Sim, acho que sim. Preciso refletir, mas sim. E, na verdade, é porque eu estou pondo esse texto em diálogo com outro texto de um filósofo da biologia, historiador da biologia, biólogo, enfim, que é o Ernest Mayr, inclusive sim, que o professor João, enfim, ele citou no chat. E ele vai discutir essa questão, né, de tipos de causas na biologia e um tipo de causa histórica. Uhum. Né? E aí, quando eu estava colocando esses textos para conversar, esse contraste entre explicação histórica e científica me chamou a atenção. Mas, obrigado. Tá.
Maria Alice? Voltei eu. Deixa eu ver por onde que eu ia começar mesmo. Eu ia retomar a resposta que você deu para a Kátia sobre a ciência, lembrando, e também daí querendo ouvir tua opinião a respeito, eu lembro de um dos textos do Lennox, que ele diz que uma das razões para a gente voltar para a biologia de Aristóteles, que eu acho a mais importante de todas, no fundo, é justamente essa de que ele constituiu um saber, né, sobre o vivo, sobre o ser vivo, que é absolutamente alheio ao mecanicismo e reducionismo que caracterizou as grandes discussões, né, ao longo de toda a história da biologia posterior. E a discussão do lugar ou do papel da agência, e que aí vai ser justamente atrelado àquela causa final para o bem do homem, ou seja o que for. Então, o Lennox faz essa aponta, né, essa como a primeira razão para a gente voltar para Aristóteles, que a gente pode repensar em um quadro tão distinto da nossa tradição, e que tem como aspecto positivo exatamente estar completamente isento de qualquer dualidade mente-corpo, ou reducionismo, ou pensar em termos de agente passivo ou ativo, que são as formas pelas quais os biólogos pensam os seres vivos. Então, é esse desafio que eu acho bacana. Não sei exatamente né, até onde isso vai, mas eu acho que a motivação que o Lennox apresenta, que assim, me encanta ainda mais e me dá mais vontade ainda de continuar olhando para Aristóteles. Claro que eu olho muito mais como historiadora da biologia, mas como bióloga de formação, com muito menos bagagem filosófica, mas eu vejo, por exemplo, quer dizer, daí eu ia justamente falar daquelas 4 explicações que você deu, que você exemplificou no texto, que eu acho que são exatamente os modos pelos quais os biólogos atuam, explicam hoje o ser vivo. Então, eu acho que essas modalidades de explicação em função das causas e a pergunta básica, que é justamente qual a causa, e essa causa que é a causa final, que é a causa preponderante, né? É o que a biologia faz. Quer dizer, eu estudo os órgãos, estrutura em relação à função, e eu determino, né, minha metodologia de trabalho em função de uma daquelas 4 perguntas, daquelas formas de perguntas que eu esteja procurando responder. Então, essas perguntas determinam a metodologia que o biólogo está usando. E isso acontece na biologia de uma forma que é bem diferente da física ou da química, e, obviamente, da matemática. Então, assim, eu vejo muito mais proximidade do que distância entre a biologia de Aristóteles do que a biologia, né, da biologia atual. Claro, é óbvio, existem inúmeras diferenças, mas as proximidades são suficientemente basais para que a gente possa, inclusive, e aí, seguindo Lennox, desenvolver uma outra forma de olhar o ser vivo, procurando por outras questões para escapar dessa coisa que foi impressa, né, ao longo de toda a história aí, né, do racionalismo e do... Sim. Bom, beleza, obrigado. Eu acho que fico contente de ouvir de biólogos e pessoas que estudam a história da biologia que o Lennox tá, vamos dizer assim, certo, né, e que ele aponta um bom modo de resgatar o Aristóteles, de, na verdade, reivindicar e o legado da reflexão filosófica, da ciência que o Aristóteles fez, né? Eu também acho isso, sim, mas eu não tenho conhecimento de biologia, né, necessário para isso, biologia contemporânea
e mesmo de história da biologia, assim, o conhecimento é bem superficial, acaba sendo aquilo que a gente vê nessa literatura mesmo, assim, de Lennox, debate com Lloyd, os textos do Goethe, eu vi uma coisa aqui ou ali, o Ernst Mayr, né, eu li alguma coisa dele também lá para trás, uns quase 20 anos atrás, quando saiu as partes dos animais traduzidas pelo Lennox, eu também li alguma coisa dele, mas não assim suficientemente para ficar bem claro assim na minha cabeça qual que é a proposta dele, sobretudo em qual diálogo que ele está se inserindo, em qual tradição. Mas eu fico muito contente com isso, e da minha parte, assim, né, eu só acrescentaria o seguinte, né, que ao longo de todos os anos, até mesmo pode dizer séculos, assim, que o Aristóteles teve a sua filosofia da ciência apresentada assim como algo antiquado, né? O que sempre me irritou é uma coisa muito simples, né? É que você lê num fulano dizendo assim, a filosofia do Aristóteles é antiquada por tais razões, ele diz isso, aquilo lá. Aí você vai ler o texto do Aristóteles, o Aristóteles não está dizendo nada daquilo do que estão atribuindo a ele. Então é uma coisa muito errada. Aí tem uma coisa bem errada acontecendo, e é, na verdade, isso que eu faço, a história da filosofia, é basicamente ler o Aristóteles e tentar entender, e ver que, na verdade, bem compreendido, eu acho que ele dá um modelo que ainda é inspirador para a filosofia da ciência e mesmo, eventualmente, para a ciência contemporânea, né? Mas, assim, eu não tenho conhecimento científico, né, contemporâneo para poder dizer isso com muita pertinência, né? E só acrescentaria, né, uma coisa que a gente pode falar depois no tópico seguinte, né, mas a gente já está falando disso aqui informalmente, já acabamos começando a falar disso o tempo todo, né, que a rigor, quando se fala também em 4 causas no Aristóteles, nós já estamos falando de 4 causas faz um tempão, né, o que às vezes se ignora também é que há uma diversidade muito grande sobre esses conceitos. Assim, essas rubricas, elas na verdade estão funcionando assim como uma espécie de grande guarda-chuva. Guarda-chuva talvez seja um pouco exagerado, mas pelo menos assim elas são uma grande um grande agrupamento de várias coisas distintas que Aristóteles chama de só para simplificar a terminologia, né? Causa material, formal, eficiente e final, né? Sobre isso, já um certo avanço no que diz respeito à causa final, graças ao trabalho do Gotthelf Lennox, né? Também o trabalho do Wolfgang Kuhlmann na Alemanha, mas não é um trabalho tão específico como o do Lennox, Gotthelf, né? Mas o grande mérito deles é reconhecer, ou melhor, né, mostrar que o Aristóteles reconhece que o Aristóteles tem lá presente um conceito de causalidade final que não tem nada a ver com essa ideia tola, né, de finalismo antropocêntrico ou mesmo de organização cosmológica, assim, né? É melhor para a vaca ser comida pelo ser humano, então é isso. Não, o Aristóteles fala umas coisas assim, mais ou menos parecidas, mas no início da política, quando ali o propósito é outro, ele está falando de outras coisas, ele não está fazendo ali nem metafísica, nem filosofia da ciência, nem nada que não seja falar sobre a organização política e vamos dizer assim, a justificação que a gente eventualmente tem para reunir rebanhos de animais e colocá-los a nosso serviço para matar a fome e suprir outras necessidades. É disso que ele está falando, né? Mas não há nenhuma conexão entre servir para um bem extrínseco, no caso, um bem humano, né? Não há nenhuma conexão entre isso, né, e as propriedades que, vamos dizer, a vaca tem ela mesma, né? Não tem conexão explanatória fundamental. Então, a causa final da qual Aristóteles fala, que se a gente for estudar, por exemplo, vacas ou qualquer outra espécie, a gente tem que usar essa conexão explanatória intrínseca, né, entre funções e estruturas, né? Você olha para a vaca como um todo, bom, qual é a função da vaca? Eu não sei bem qual é a função da vaca, mas o que eu sei é que a vaca é um animal que vive desse modo
né? É um dado bruto que eu tenho diante de mim, ela faz isso, faz aquilo, come aquilo e se reproduz de tal e tal modo e tem tais características, aí eu vou descrever exatamente esses fatos, me atentar vamos dizer assim, a todas as estruturas que isso envolve em termos de organismo e vou, a partir disso, tentar explicar como todos esses fatos estão correlacionados. Tá? É assim que funciona a teleologia do Aristóteles. Né? Então, algum avanço foi feito nisso, mas pouco avanço foi feito, eu diria, assim, nas outras causas, porque também no caso da causa eficiente, por exemplo, né? Quando Aristóteles apresenta a causa eficiente oficialmente na física, lá, pela primeira vez, aquilo é, como a gente diria hoje, um certo balaio, né? Eu não gosto da expressão balaio de gatos, né? Porque eu gosto de gatos, eu acho muito vulgar colocar os gatos nessa expressão, né? Mas é uma diversidade, uma heterogeneidade de coisas que está ali reunida sob a expressão causa eficiente, e as mais proeminentes são as seguintes. Muitas vezes a causa eficiente é simplesmente um fator, como a gente pode dizer, um fator inaugural que dá uma espécie de pontapé inicial no processo, mas não é um fator que mantém o controle do processo como um todo. Muitas vezes, causas eficientes são as duas coisas. É um fator que dá o pontapé inicial e mantém o controle da situação até o final. Né? Muitas vezes, causa eficiente é aquele último fator. Se você pensar numa série de fenômenos, né, série de eventos sucessivos que vão resultar num efeito que você quer explicar. Né? Muitas vezes a causa eficiente é esse último efeito, ou melhor, esse último fator que ocorre nessa cadeia de eventos, aquele que está mais próximo do resultado que você quer explicar. Então, na verdade, são muitas as formas, os modos, né, pelos quais Aristóteles fala de causa eficiente, e é preciso tomar cuidado com isso, né, porque muitas vezes o explanandum também é diferente. Muitas vezes o Aristóteles quer explicar exatamente todas as particularidades do processo, porque o processo ocorre assim, com todas essas etapas que ele tem, e nesse caso é bastante importante eu atentar a essa linha sucessiva mesmo, na qual um fenômeno se segue do outro, e tentar entender o que está acontecendo ali. Mas muitas vezes o que o Aristóteles quer explicar não é tanto porque a coisa ocorre dessa maneira, mas exatamente se existe ou não, e se existe qual é, né, vamos dizer, uma agência maior que está controlando aquele processo como um todo, que é um processo complexo que vai resultar num determinado fenômeno. Né? Então, na verdade, a palavra causa eficiente nem existe em Aristóteles, a gente não encontra essa palavra. Eu esqueci quem é dos comentadores gregos, aí o primeiro que usa, né, a palavra, assim, aition poietikon, mas eu não me lembro. Mas o Aristóteles tem uma série de expressões que eu gosto de traduzir de maneira mais literal, como aquilo de onde provém a mudança, aquilo de onde provém o começo da mudança, e assim por diante, né? E todas as expressões, elas são bem ambíguas entre essas, pelo menos, 4 noções que eu apresentei. Quer dizer, 4 noções, vamos recapitular, né? Um fator que está bem próximo, vamos dizer, aquele fator que está o mais próximo do efeito que eu quero explicar. Né? Assim, pensando no modelo bola de bilhar, quer dizer, aquela última bola que bate na bola que eu quero explicar, que é o meu foco. Né? Essa seria a ideia. Muitas vezes apenas a pergunta é quem deu o pontapé inicial, isso é a causa eficiente. Muitas vezes é quem controla o processo como um todo, e muitas vezes é as duas coisas juntas, quem deu o pontapé inicial e controla o processo como um todo. Né? E, enfim,
E com relação à forma e à matéria, há outras nuances a mais assim, que precisam ser consideradas. Então, na verdade, quando se fala em 4 causas no Aristóteles, a gente quase que deveria pensar 4 famílias de causas, assim, que são várias causas, né? No caso da matéria é mais simples porque, quer dizer, mais simples não, mas a gente pode pensar simplesmente em termos de estratificação da composição material. O próprio Aristóteles fornece esse modelo ali no livro 2 das partes dos animais. Né? Em certo sentido, eu digo que as partes do organismo são as partes funcionais, né? Não homeômeras ou não homoformes, né? E depois, num nível mais básico, tem as partes homoformes ou homogêneas, e no nível mais básico ainda, os 4 elementos, né? E no caso da causa formal é bem mais complicado, mas o Aristóteles também usa a noção de forma de vários modos, né? E o modo mais exigente, o modo mais completo, né? Na verdade, envolve uma interação, se não talvez uma total coincidência com um certo uso da causa final também. Então, quer dizer, causa formal e final, não que elas são a mesma coisa, mas elas convergem para um mesmo aspecto e elas sempre, como a gente fala em filosofia, extensionalmente coincidem, né? É o mesmo objeto, na verdade, desempenhando aquelas duas funções. Eu sei que tudo isso talvez pode parecer muito abstrato, né? Então talvez é melhor eu parar aqui e ouvir vocês, né? Novas perguntas. Eu queria perguntar, Lucas, um pouco melhor. Bom, na verdade, é até difícil de formular a pergunta, dada a pluralidade de aspectos de cada causa, conforme você explicou, né? Mas um pouco sobre o lugar da causa eficiente, né? Porque lendo o seu artigo, eu entendi que você comentou, né? Quer dizer, alguns tentavam classificar causa material e formal como sincrônica e eficiente final como diacrônica, né? E aí eu entendi que você inverteu e falou, não, é perpendicular a isso, né? No fundo, tem uma noção de como é que efetivamente se faz a realidade, que seria a causa eficiente e a material, e, por outro lado, o fundamento primeiro, que seria a causa final ou formal, que é super interessante para nós aqui no contexto da biologia, né? Que a causa final esteja como fundamento primeiro, e que depois você propôs, né, uma simetria, uma subordinação, né, que a causa final, no fundo, estaria acima da formal e a formal acima da material, né? Sim. Eu queria te perguntar assim, e cadê a eficiente nisso, né? Quer dizer, se a final sobrepõe a formal e a formal a material, e se diz que tem até transitividade, mas cadê a causa eficiente aí, né? Que, no fundo, assim, para aquela questão da ciência contemporânea, se a gente fala causa hoje, deveria ser, né, na ortodoxia, que a gente seria a causa eficiente, né? Quando a gente fala causa. Sim. Depois, na prática, não é. Acho que, como a Maria está falando, todas talvez apareçam. Mas a gente gostaria, numa ciência talvez mecanicista, que toda causa fosse eficiente, né? Talvez tenha uma ideia assim. Mas queria te perguntar, assim, dá para encaixar nesse esquema? Quando você fala final sobrepõe formal, formal sobrepõe material, a causa eficiente pode ser incluída nesse esquema? Sim, sim, pode. Deixa eu ver como a gente poderia dizer. Eu sou ruim de usar esses recursos de animação e tudo mais, mas se eu tivesse esses recursos de animação, eu peço para vocês imaginarem basicamente o seguinte: suponha que você tem um resultado que você quer explicar, né? Representa esse resultado aqui do lado direito, ou seja lá onde for, né? Aí você imagina que para esse resultado ser esse resultado que ele pode ser um organismo, pode ser simplesmente um órgão, né? Um estômago de um determinado animal, ou seja lá o que for. Ou para ele funcionar do modo como ele funciona, mas esse resultado final é o seu objetivo, é aquilo ali que você quer explicar. Então a gente pode pensar em como um resultado de diversas séries causais que vão convergir nele. Então imagina que chegando nesse resultado você tem assim umas 3 ou 4 linhas, né, que estão vindo de lugares diferentes. Suponha que essas linhas você pode representar como algo pontilhado, que tem ali alguns nós. Tá? A pergunta esse é um modelo que eu usei
embora eu não tenha feito o desenhozinho e tal, porque eu não sei fazer constrangedor e tal, mas é o modelo que eu usei para várias coisas. Eu não lembro se no comentário das partes dos animais eu já usei, provavelmente sim, mas eu expandi isso no comentário da física, no livro 2 da física. Por um lado, a gente pode representar cada um dos, isso que eu chamei de nós, nessas linhas em que eu marquei pontos, como uma causa eficiente. Uma causa eficiente. O vocabulário do Aristóteles permite isso. Então, quando a gente lê o tratado Geração dos Animais e as partes dos animais, sobretudo Geração dos Animais, tem uma determinada coisa que é a ação do fogo ou a ação do calor, por exemplo, produzindo um certo resultado que é como é que chama? O processo de secar um determinado material, que vai se tornar casca do ovo, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, tem um nó ali produzindo um nó sucessivo, um nó que vem depois dele. Então, esse nó anterior é causa eficiente do nó sucessivo. Isso é bem claro para o Aristóteles, né? Mas agora, como eu não quero explicar simplesmente a secura de um material que vai se tornar a casca do ovo. Vamos supor que eu quero explicar isso. Eu quero explicar o ovo. Porque sai um ovo ali do pássaro como modo de reproduzir, etc. e tal, né? Então, para cada outro componente do ovo, vamos dizer assim, né, sei lá, aquilo que vai dentro lá do ovo, clara, e o animalzinho lá dentro, aquelas coisas que vão servir de alimento para ele e tudo mais, aquelas películas, eu vou ter essas linhas com esses nós representando processos que o Aristóteles diria, esses processos que estão ocorrendo aí, se você focar só neles, eles são processos que, você pode dizer, é causa material e eficiente atuando. Mas aí surge a pergunta, tá bom, tem uma coisa que surge no final de tudo, que é o ovo do animal, como resultado de uma ação do quente e do frio sobre materiais determinados, produzindo uma casca dura por fora, uma película ali dentro, e lá dentro um monte de comidinha para um animalzinho, que vai ficar lá dentro alguns dias ou alguns meses, dependendo da espécie, e assim por diante. Aí você pergunta, tá bom, mas por que todas essas séries causais estão ali, naquele lugar, convergindo para produzir aquele resultado? Aí a pergunta é, tem algo controlando essas séries causais? Ele tem algo fazendo com que essas séries causais estejam lá simultaneamente e sejam coordenadas, do modo que elas são coordenadas. E qual é a resposta que Aristóteles vai dar? Sim, existe um determinado fator coordenando essas séries causais, mas qual é esse fator? E a resposta do Aristóteles é difícil de capturar, porque são respostas múltiplas, que, no entanto, não são incompatíveis. Um modo de dizer é o seguinte, olha, é alguma coisa esquisita, movimentos, ele não tem outra palavra senão essa, kinesis, são movimentos que eu tenho, hoje a gente gosta de dizer assim, codificados, né, no esperma do genitor, que estão ali imprimindo a sequência de processos e aquela convergência de processos que vão resultar naquele evento que eu quero explicar, naquele fenômeno que eu quero explicar. Então, parece que o Aristóteles está falando, de novo, de causas materiais. E, de certa forma, ele está falando de, causas materiais, não, causas eficientes, né? Que é, enfim, o esperma sempre localizado, não, denominado por Aristóteles como causa eficiente. E muitas vezes ele dá um passo atrás e diz, não, o esperma veio de um genitor. Então é o pai, ou é o indivíduo anterior procriador, né, que é a causa eficiente de todos esses processos que estão acontecendo ali. Mas em muitos casos, olha só, diz o seguinte, olha, não é bem o pai, ou o genitor, ou o procriador, é a forma que não é a forma do pai, mas é uma forma comum da espécie que está ali sendo transmitida e que está organizando esse processo, etc. e tal. E aí, é por isso que o Aristóteles diz, a forma e a causa final, ou a causa formal e a causa final, são a mesma, porque a rigor
esse troço que o genitor está transmitindo ali como, vamos dizer, o fator que organiza o processo, é a própria forma do animal que vai emergir ali no final. Quer dizer, eu estou falando aqui simplesmente de processo de casca do ovo e o ovo no resultado final, mas generalizando isso para todos os outros processos que resultam num organismo vivo, né? Tipo, de pensar a formação de todos os outros órgãos e conjunto de tudo isso, né, um animal da mesma espécie, etc. Então, quando Aristóteles fala essas três causas, a formal, a eficiente e a final, convergem em uma só, eu acho que quando ele está pensando exatamente nesse ponto de vista. Né? Ou seja, eu tenho dois, vamos dizer assim, momentos diferentes. Eu tenho um momento em que eu estou, por assim dizer, mais do ponto de vista mais descritivo, focalizando esses processos na sua minúcia, tentando mapear o que exatamente está acontecendo ali, quando um ovo se forma, ou quando um órgão se forma, ou quando um tecido, né, do animal está se formando. Então, eu tenho que descrever qual é a interação de materiais que está acontecendo ali, qual é a ação do fogo, do quente, do frio, e o quente e o frio é mais ou menos tudo para Aristóteles, quase tudo ocorre por interação do quente e do frio. Então ele tem que descrever isso, mas é um outro momento em que eu pergunto, bom, mas por que todos esses processos, que eu posso então abstratamente representar assim como séries causais, né, linhas com determinados pontos que representam nós, que explicam os seus sucessores, né, numa determinada linha direcionada por um lado, né? Então, o que faz com que esses diversos processos, ou seja, essas diversas linhas, estejam ali conjuntamente convergindo para aquele resultado? E aí, para essa segunda pergunta, que o Aristóteles fala, Demócrito e Empédocles não vão a lugar nenhum. E é isso que o Lennox retoma e diz assim, os modelos reducionistas e mecanicistas também não vão muito a lugar nenhum, porque eles não têm como responder satisfatoriamente essa pergunta. Né? Mas aí, só para finalizar, como você tinha perguntado especificamente da causa eficiente, né? Então, dependendo do aspecto, o Aristóteles está chamando de causa eficiente qualquer um desses nós, em qualquer uma dessas linhas, em que um nó qualquer gera o seu sucessor e por isso ele é a causa eficiente daquele sucessor, ou às vezes o Aristóteles está chamando de causa eficiente aquele mesmo fator que é a causa final e que é a forma que o animal genitor ou procriador está ali transmitindo nesse processo. Tá? Então, claro, a descrição que o Aristóteles dá empiricamente, a gente sabe de tudo, né? Mas vamos dizer, o quadro filosófico é esse. Né? Eu acho que é isso que a Maria Elisa estava dizendo, isso que é ainda interessante, que o Lennox vem ressaltando, né, na filosofia da biologia do Aristóteles. Né? Puxa, muito interessante, porque com essa convergência da qual você fala, quer dizer, parece que na ordem da explicação a causa final é a primeira, mas na ordem do ser, ao menos na biologia, parece que, né, quer dizer, a causa formal e final estariam, não sei se dá para dizer no mesmo estatuto, né, mas como você falou, uma convergência, né, sobre um certo aspecto, né? Sim. Muito interessante. Até porque não dá para... Eu gostei muito de ler teu artigo, esse, Lucas, porque ele mostra bem como você não consegue, não se trata mesmo de dissociar uma da outra, né? E na biologia é isso totalmente, né? Matéria e forma, e a forma como causa final é a primeira que você estuda, ele vai dizer, né, aí nas partes dos animais, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que haja, sei lá, uma hierarquia entre elas, né? O que existe, elas têm que ser consideradas em conjunto mesmo. Sim. E eu gostei muito do que você falou agora, quer dizer, eu queria ver se eu entendi. O Aristóteles não tem a resposta, porque aí você fez referência a outros pré-socráticos e eu me perdi. Tá. Ele não tem a resposta
para o que é, afinal de contas, essa causa que coordena todas as linhas que chegam ali naquele ponto. Você disse né? Enfim. Sim, não, qual seria a resposta dele? Eu acho que o que eu quis dizer foi o seguinte, talvez eu tenha me expressado mal, não sei. Que segundo Aristóteles, nem o Demócrito, nem o Empédocles teriam a resposta de por quê para explicar um determinado fenômeno natural. Por exemplo, um organismo... Eles são reducionistas, os dois. Isso, na visão do Aristóteles, se isso também é correto ou não sei, né? Mas a ideia é de acordo, pelo menos, com o que o Empédocles teria dito. O Demócrito, deixa de lado, eu conheço menos, mas eu acho que o que o Aristóteles fala sobre o Empédocles está razoavelmente correto, né? O Empédocles, ele próprio, propõe representar, vamos dizer assim, a produção de um fenômeno natural de acordo com essa, vamos dizer assim, convergência de diversas linhas, né, diversas séries causais que ali resultam no objeto. Mas o Empédocles não tem nenhuma resposta boa, pelo menos boa aos olhos do Aristóteles, para essa pergunta. Mas por que essas séries causais convergem produzindo um organismo da mesma espécie? E de modo regular. Porque a resposta do Empédocles é a seguinte: é aleatoriamente. E o Aristóteles vai dizer, tá bom, mas se aleatoriamente, por que sempre tem carneirinho se reproduzindo como carneirinho? Quer dizer, por que do carneirinho não nasce jacaré e depois nasce um pé de limoeiro ou algumas coisas esquisitas desse tempo? É sempre regular a reprodução. Claro, existia um monstro, o Aristóteles sabia disso, aquelas coisas esquisitas que às vezes não dá certo, mas é isso, né? O carneiro gera carneiro, não gera uma cabra, a cabra gera cabra, não gera um carneiro, e assim por diante. O Empédocles não tinha condições de explicar isso, né? Que segundo pelo menos como Aristóteles representa o Empédocles, né? No início, um início primitivo, né? Sabe-se lá quando, né? Um início mitológico, eventualmente, haviam animais esquisitos, assim, né? Com cabeça de boi, corpo de ser humano, rabo de cavalo, seja lá o que for, e esses bichos não teriam sobrevivido, né? Eu fico estarrecido, né, que às vezes o Empédocles é associado ao darwinismo. Isso é assim, vergonhoso, eu acho. Eu acho isso vergonhoso, sinceramente. E o Lennox já mostrou aqui por que isso é vergonhoso. Porque não há no Empédocles nenhuma conexão entre a combinação aleatória dessas séries causais e uma adaptação contínua de uma espécie, ou de seja lá o que for, né, tendo em vista a funcionalidade do resultado. Né? Quer dizer, não tem nada disso no Empédocles. Então, suponha que no Empédocles é uma combinação aleatória que resultou ali lá no comecinho. Tal. E aí, algumas combinações morreram e outras sobreviveram. Na sequência, né, houve supostamente eu posso estar falando besteira sobre o Darwin, mas na sequência, se fosse darwinismo, essa coisa que sobreviveu, ela, ao se reproduzir, ainda que você admitisse uma série aleatória ali de combinações de fatores causais, ela sobreviveria em condições ainda mais, vamos dizer assim, adaptadas. Né? As suas funções seriam ainda mais adaptadas às condições ambientais, ou seja lá o que for. De Empédocles não tem nada disso. É só acaso, combinação foi boa, vai para frente, combinação foi ruim, o organismo morre. E não tem nada em termos de evolução das espécies de acordo com uma adaptação contínua e progressiva, né? E aí o Aristóteles, que é afastado muitas vezes do Darwin, né? não pelo Lennox e outros autores, né? Mas muitas vezes ele é afastado do Darwin, na verdade ele está mais próximo, né? Porque está mostrando que tem uma conexão entre a estrutura e outras propriedades de um órgão, por exemplo, de um organismo, e as funções que ele tem que desempenhar para sobreviver no meio ambiente. Né? Mas é basicamente isso que eu tinha falado. Não sei se ficou mais claro agora. Entendi.
Quer dizer, não sei se eu entendi ainda. Qual que é a resposta do Aristóteles? Então, a resposta... entendi que não é o acaso do Empédocles. Não, então a resposta do Aristóteles é exatamente a forma do animal que está se reproduzindo. Aí, isso é uma resposta ok, melhor que a do Empédocles, talvez, mas aí alguém poderia, claro, reclamar. Mas tá bom, mas o que explica a forma do animal que está ali? A resposta do Aristóteles, aparentemente, é, olha, isso é dado bruto, está ali e eu estou simplesmente descrevendo. E alguns ousariam dizer, o Aristóteles acha que isso é uma forma eterna. Está ali porque a estrutura do universo é eterna, é assim, são essas as espécies que existem. Esse segundo passo, não sei se a gente deve dar ou não, interpretando Aristóteles, né? Mas o primeiro passo quer dizer, olha, é fato bruto, está assim, na realidade, eu estou descrevendo. É até aí que eu consigo chegar. Existem esses animais, a forma deles é mais ou menos isso daí, que a gente consegue observar a partir do comportamento que ele tem, da complexidade funcional que ele tem, e é esse animal buscando se reproduzir, né, que impõe, nesse processo de reprodução, uma ordem, uma concatenação nessas séries causais que sempre não, mas mais às vezes resultam em reprodução de organismos da mesma espécie. Né? Acho que entendi agora. É o dado bruto mesmo, é a natureza, né? É o que está aí. Sim. E aí é daí que, pensando então numa tradição cristã, né? O de São Tomás, daí é que isso se desfigurou na coisa de ter uma imagem criada por, né? Aristóteles não, é o organismo que está ali, que ele está estudando. Sim, e ele não está buscando esse como poderia ser, né? É o que é, estuda o que é. Sim. Exato. E para isso ele não tem resposta satisfatória. Para essa outra pergunta, tá, mas por que essa espécie que está aí se reproduzindo, tá bom. O fato de ser a mesma forma do organismo animal se reproduzindo explica aquilo que o Empédocles não conseguia explicar antes. Mas agora, por que essa forma do animal está aí? Porque só de fato não tem uma boa resposta, né? Assim, porque ele não era evolucionista, né? Exato, porque ele não é evolucionista. Aí é que o Darwin entra e responde. E ele também não é, como se diz, o criacionista, Claro ou aquela coisa de as formas, as espécies dos indivíduos. Ele não é neoplatônico também, não é isso que eu queria dizer. Assim, não é Plotino e Proclo, aquela coisa maluca. Enfim. Eu gosto muito dessa aproximação, porque eu acho isso mesmo. Acho que daí vem Darwin e explica, e dá essa explicação que faltou a Aristóteles. Sim. Parece simples assim, mas é simples assim. Sim. Eu também tenho algumas coisas que são divertidas no Aristóteles, que são passagens que a gente vê como ele está próximo de algumas coisas assim que o Darwin é trivial, né? Quando ele explica a tromba do elefante, é meio de passagem, assim, não é uma coisa central que ele gaste 20 linhas falando tal, mas de passagem ele fala assim, que muito provavelmente esses animais viviam no passado em áreas muito alagadas e ele precisava da tromba para respirar, né? Colocar assim fora, estava submerso e colocava a trombinha para fora para respirar. Isso é engraçado, quer dizer, é claro que parece biruta, assim, maluco, mas é um esforço de imaginação que mostra assim como você tem exatamente essa ideia de explicar certas estruturas de órgãos e partes do organismo de acordo com a função e necessidades de adaptar ao meio ambiente, né? Agora, de fato, isso não é sistemático, né? Isso de jeito nenhum é sistemático.
Diga, Maria Elisa. Eu lembrei só de mais uma, não sei se você conhece ali no Origem das Espécies, primeira página da introdução, tem uma nota de rodapé que o Darwin faz para Aristóteles. Não sei se você conhece. Eu confesso que eu li isso, mas 25 anos atrás, 20 anos atrás, não lembro mais. Eu li faz pouco tempo, Uhum. li no semestre passado, mas eu ainda não sei explicar totalmente, não sei se eu entendo totalmente a passagem, mas me parece ali que o Darwin, ele está justamente buscando, né, está querendo indicar algo que o Aristóteles teria visto, que o Darwin quer reconhecer, que foi bom, e aí ele termina dizendo, mas ele não entendeu, aí por outras passagens a gente vê que ele não entendeu, que ele não visualizou. E aí eu acho que o Darwin está se referindo ao princípio de seleção natural. Então, é como se ele tivesse assim, chegado numa etapa do caminho, mas aí o próprio Darwin diz, mas por outras passagens, acho que ele não chegou lá. Né? Não chegou que é quando ele está justamente dizendo dos antecessores dele, né? Tanto na ideia de uma espécie vir a outra, quanto do princípio, né, que explica a seleção natural. Sim, sim. Uhum. Nós temos aí mais uns 10 minutos, não sei se alguém que ainda não se colocou quer fazer alguma questão. A Kátia ainda colocou aqui no chat, Lucas, perguntando então se as 4 causas pode-se considerar que elas se entrelaçam. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre essa questão. Sim, elas se entrelaçam e necessariamente elas se entrelaçam, né? Porque a ideia é mais ou menos a seguinte, eu saí da biologia e usar o exemplo que o Aristóteles dá algumas vezes, né, que é machado ou serrote, né? Em algum momento alguém pensou o seguinte, eu preciso de um instrumento para serrar a madeira. Então, que seja chamado de serrote. Isso. Então, a função que esse instrumento vai ter é determinante para aquilo que ele é. Ou seja, então, isso é a causa final do serrote. Não é apenas o bem que ele produz para nós, serrando madeira. Algumas interpretações ressaltam isso. Tal. Esse é um outro aspecto da teleologia. O que é a causa final, aqui no caso do serrote, é exatamente o fato de que ele funciona serrando madeira. Ele funciona não só para serrar madeira, a gente pode exprimir assim, mas ele é funcional serrando madeira. Ele é serrote quando ele serra a madeira bem. E se ele não serra a madeira, ele é um serrote apenas de nome, ou como é só se fala, por homonímia. Mas aí pensa o seguinte, para haver um serrote, aí eu começo a pensar em termos de causa eficiente. O que eu preciso de ter para que exista um serrote, ou seja, um instrumento capaz de desempenhar essa função? Aí é claro que eu tenho que ter um objeto constituído de uma certa matéria. E a matéria, porque não existe objetos concretos, sensíveis, capazes de serrar lenha que não sejam objetos materiais. Né? Eu não posso serrar lenha com objetos abstratos, obviamente. Então eu tenho que ter alguma matéria. E o próprio Aristóteles dá esse exemplo explicitamente, não é desses exemplos malucos que a gente tem que ficar imaginando. O próprio Aristóteles diz o seguinte, eu não posso ter um serrote feito de lã mesmo, né? Mas a gente poderia dizer, não posso ter um serrote feito com uma lâmina de madeira, que uma lâmina, entre aspas, que nem seria lâmina, de madeira, obviamente não vai cortar a madeira. Ou um serrote feito de vidro, coisas assim. Além disso, o serrote precisa de uma certa configuração na lâmina. Ela não pode ser muito espessa, muito fina, ela não pode ser muito comprida, ela não pode ser, tem que ser manejável, enfim, mais ou menos aquele formato que todos nós conhecemos, determinado pelas características funcionais que ele tem. Então, aqui um monte de coisas já está acontecendo, que é o seguinte, quando eu digo qual é a matéria da qual o serrote tem que ser feito? Tem que ser feito de material metálico na lâmina, né? Tem o cabo também, deixa o cabo de lado, né?
E o que explica por que o serrote tem que ter a lâmina feita de metal? O que explica isso é a função para a qual o serrote vai servir. Então, tenho claramente um caso de uma causa final do serrote, que é a função a qual ele serve, determinando que aquilo de que ele é feito tem que ser metálico, não pode ser, por exemplo, lã nem vidro. Do mesmo modo, essa causa final determina que uma outra propriedade do serrote, que é, vamos dizer assim, a sua configuração, ou o seu formato, né, o formato da sua lâmina, tem que ser especificamente de um certo modo. Né? Por que o serrote não pode ter... Imagine uma lâmina quadrada, né? Você vai tentar serrar lenha com uma lâmina quadrada, assim, não faz muito, não ia funcionar muito bem e tal. Então, não pode ser assim uma lâmina quadrada, tem que ser uma lâmina retangular, nem retangular, aquele trapezoidal, aquela coisa, aquele formato que a gente conhece, porque a função do serrote é serrar madeira. Né? E é claro que, sendo assim, você tem uma série de, vamos dizer assim, vou usar essa palavra aqui, de regras também que devem ser observadas pelo ferreiro e marceneiro, ou seja lá quem for que vai construir o serrote. Né? Tem uma série de processos que eles têm que observar, tendo em vista que o resultado final é um objeto com uma lâmina de tais e tais proporções, feito de tal e tal material, e combinada de tal e tal modo que seja capaz de serrar madeira. Né? Então, assim, necessariamente, em qualquer caso, a gente tem não só um entrelaçamento das quatro causas, mas a gente tem também um modelo bastante complexo de subordinação entre eles. Né? Então, a ideia é, se eu quero explicar alguma coisa a respeito do serrote, né? Alguém poderia perguntar isso, mas parece pergunta de criança, mas é mais ou menos isso. Por que o serrote é capaz de serrar? Né? Então, uma resposta que você pode dar é a seguinte, né? É que ele é capaz de serrar porque ele é feito de um material adequado. Se ele fosse feito de lã ou de vidro, ele não serraria. Se fosse feito de plástico, ele não serraria, porque ele é feito também com uma configuração adequada. Uma lâmina quadrada, uma lâmina, sei lá, oval, né, não ia obter o mesmo efeito. Então, o que você está explicando a respeito do serrote, ou seja, você está explicando uma configuração e uma composição material, é explicado a partir da causa final, que a rigor determina o que é o serrote essencialmente. Isso é o que Aristóteles diz, isso é a forma do serrote no sentido mais forte de forma, vamos dizer assim, forma com letra maiúscula, né? Essa é porque eu quero dizer, a forma com letra minúscula poderia ser assim, o formato visual do serrote, né? Aquela configuração visual que você é capaz de pintar ou desenhar, etc. e tal. A gente pode chamar aquilo de forma, o Aristóteles também chama aquilo de forma muitas vezes, mas a forma com letra maiúscula é esse conjunto de características que faz com que o serrote seja o que ele é, ou seja, o que ele é um instrumento que fundamentalmente é feito ou serve para serrar lenha. Né? E é exatamente essa, vamos dizer, forma, né, que é a causa final e que, por assim dizer, não só se entrelaça, mas subordina as outras também. Tá claro isso? E aí, bom, Aristóteles transpõe esse modelo, né, para os fatos da biologia. Né? Um monte de coisas que ele faz na geração dos animais é explicar processos que ocorrem na formação dos tecidos, na reprodução das espécies com base nesse modelo. Né? Ok. Puxa, Lucas, muito obrigado. Dá vontade de perguntar mais coisas, mas eu estou olhando o relógio. Na verdade, o nosso grupo, originalmente, ele era até às 7 da noite. Aí, por força do hábito, eu já, no convite, já falei 7h30, porque eu sei que, geralmente, essa meia hora já entrou na praxe, eu falei, melhor a gente já prever.
Mas aí eu acho que não cabe a gente te segurar muito mais, Lucas, apesar da vontade de continuar perguntando aqui. Muito bom mesmo. Beleza. Não, beleza, eu agradeço bastante o convite, foi um prazer conversar com vocês, e eu confesso que às vezes a conversa com filósofos é chata demais, assim, é muito melhor conversar com pessoas de outra área também, né? As duas coisas são complementares e necessárias, né? Muito legal. Obrigada, Lucas. Foi ótimo mesmo. Tá joia. Fico contente que vocês existam e que tenham pessoas interessadas na biologia e na filosofia da ciência do Aristóteles, de outras áreas, né, também. Pois é. Só para te contar, então, eu tive num congresso semana passada de ensino de ciências. Sim. E